stricto sensu ao lato sensu. Comigo, Rodrigo Grazinoli Garrido, que também já esteve conosco aqui em outras oportunidades. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde. Na verdade, são duas boas notícias, né? A pós em ciência forense, que está aí, assim, as pessoas estão, assim, né, usando uma expressão bem, assim, bem antiga, né? Na crista da onda. Isso aí deve ser da década... Tirei do baú essa expressão. Não é do né? meu tempo. Não né? é do seu tempo, né, Rodrigo? Mas é do meu. Na crista da onda, né? Com essas questões aí, a mídia alardeando os CSIs, esses grandes, né, programas, né? E vamos falar também um pouquinho sobre isso, né? O que é mito, o que é real. E também o lançamento do seu livro Em Ciência Forense, uma introdução à criminalística. Primeiro, eu até vou apresentar o Rodrigo, e aí vou pedir licença que eu vou ler, né? Diretor do Instituto de Pesquisa e Perícias em Genética Forense da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e perito criminal. Primeiro, uma coisa assim que a gente fica muito feliz, a gente se sente orgulhoso, né? Porque nós assistimos esses programas, né, americanos e europeus, inclusive a Inglaterra também já está trazendo alguns produtos também, e às vezes a gente fica assim, nossa, mas isso é só lá mesmo nos Estados Unidos, isso é só mesmo na Inglaterra, isso é mesmo na França, e aí a gente se depara que vê que o Brasil não fica atrás desse processo que é a ciência forense, quer dizer, o Brasil também está aí arraigado no processo da ciência forense, é isso, Rodrigo? Sem dúvida. A ciência forense se desenvolveu muito nos últimos tempos, especialmente aqui no Brasil. O Brasil ficou um pouco atrás na segunda metade do século passado, mas agora a gente retomou isso daí com força total. Então, especialmente a minha área atual, que é a área de genética forense, ela se desenvolveu muito. Essa semana a gente teve até uma grata surpresa com a aprovação de uma lei pela presidente Dilma, que vai permitir a criação dos bancos de dados de DNA no Brasil, como já existe nos Estados Unidos e em outros países. Isso era algo que a gente já corria atrás, a comunidade dessa área da genética forense corria atrás já há algum tempo. O Brasil, na verdade, desde 2008 é signatário de um acordo para usar o software que permite fazer o banco de dados e os cruzamentos. E agora, segunda-feira, a gente teve essa aprovação da lei. Então isso vai trazer mais impulso ainda para a área de ciência forense, especialmente a genética. Aproveitando essa informação que você está trazendo, depois nós retomamos, isso significa que nós teremos aí um novo procedimento, por exemplo, a criança nasceu, ela já vai ser, assim como faz o teste do pezinho, faz o registro, ou isso é depois? Quando é que você começa a constituir esse banco de dados? Na verdade, existem discussões que tentam levar para o lado da área civil, da própria identificação civil usando o DNA, que seria isso, fazer desde o início da vida. No entanto, esse banco de dados não. Esse banco de dados ele tem fins específicos na área criminal e mais específicos ainda, ele vem de uma alteração na lei de execução penal. Então, há a possibilidade, ou apareceu a possibilidade de se tipar geneticamente, principalmente os condenados a crimes hediondos e, eventualmente, outros envolvidos em crimes, quer dizer, usar a identificação genética também como identificação criminal. Então, isso passa a ser possível. Então, na verdade, eu imaginava que era algo mais preventivo. Na verdade, essa lei vai permitir que a ciência forense atue efetivamente no processo, né? Houve um crime, vai se fazer um levantamento, aí é como se fosse está fichando o indivíduo em termos genéticos. Seria isso e traz uma oportunidade grande para a investigação, que é o seguinte: atualmente a gente fazia basicamente o que a gente chama de casos fechados. O que é isso? Um material coletado numa cena de crime, num veículo, num instrumento qualquer de crime, e que você precisa identificar qual é a origem daquele material. Por exemplo, uma mancha de sangue, você quer saber se ela é da vítima, se ela é do suspeito. Então, hoje a gente fazia casos em que existia alguém a ser identificado. Era encaminhado um suspeito ou era encaminhada uma vítima e era feita a comparação. O exame de DNA é basicamente comparativo. Hoje abre-se uma possibilidade de ir aos poucos depositando informação em um banco e cruzar aleatoriamente. Aparece um suspeito, ele pode ser suspeito daquele crime, mas ele pode estar envolvido em outros crimes. E aí descobrir a relação que ele tem com outros crimes. É isso que abre a possibilidade. Quer dizer, então vamos fazendo uma conexão com o que nós estamos assistindo nas televisões, nos canais fechados, enfim.
nós ainda não dispomos, claro, estamos começando agora, do que acontece, por exemplo, nos outros filmes, que você pega, coleta, e na mesma gira hora, lá e na mesma hora. Não. Quer dizer, na verdade, nós ainda estamos começando. Na verdade, era uma questão legal. Não era permitido isso. Não havia legislação. Não havia nem proibindo e nem dizendo como ser feito. A partir de segunda-feira, desde segunda-feira agora, a gente passou a ter essa legislação no Brasil. E estruturar esses procedimentos cabe, por exemplo, ao judiciário, ao executivo, quer dizer, no caso, por exemplo, você do Instituto de Pesquisa e Perícias, você vai ser engajado num processo para desenvolver rotinas, procedimentos? A técnica utilizada é a técnica que a gente já usa, é a tipagem genética dessas pessoas. O que vai acontecer a gente tem que chegar a uma conclusão de como isso vai ser colocado em prática. Na verdade, por um lado, mais do contexto do executivo, oferecer os meios para que a gente possa desenvolver isso. Como eu disse, a gente já tem esses meios. Na verdade, seria, de repente, aumentar, a demanda vai aumentar, então a gente precisa de mais reagente, etc. e tal. E, por outro lado, ver como vão ser essas solicitações. Por exemplo, o judiciário vai me encaminhar amanhã toda a população carcerária do Rio de Janeiro? Não é bem assim. Então, não é bem assim. Mas, de qualquer forma, abre o caminho para que se comece a produção desse banco de dados. Isso é importante. Por exemplo, casos abertos, você falou caso fechado, caso aberto, que assim, houve coleta, lá no... Um caso de um crime sexual, onde a vítima foi para o IML e se coletou material dela. Ficou lá. Aí, de repente, à medida em que vai sendo alimentado esse acervo, como, por exemplo, com a população carcerária, aí descobre-se, de repente... Que já estava envolvido naquele crime também. É exatamente isso. E vai evoluindo daqui, quem sabe, daqui a uns 5, 10 anos, nós estejamos num nível tão qual o que se apresenta. É o que eu falei. Do ponto de vista de técnica, de equipamento, de conhecimento do profissional, isso eu acho que a gente não deixa a desejar. Especialmente no contexto da genética, esse era um caminho que a gente vinha discutindo, de ter esse banco de dados. Porque enquanto não se tinha uma lei, a gente tinha que se basear, se alguém quisesse montar esse banco, a gente já tinha o software e tal, se basear, quer dizer, a base seria a questão ética da relação de coleta de material genético e colocação num banco de dados. Não havia nada dizendo que sim nem que não, se pode ou não. Hoje a gente já tem uma delimitação legal. Então fica relativamente mais simples, pelo menos tem um caminho a seguir. Tá? E do contexto geral, como começou a sua pergunta, da ciência forense, a ciência forense não se resume à genética, a ciência forense ela é muito ampla. Então a gente fala desde da questão dos exames em locais de crime, os exames em veículos, os exames em documentos, e aí passando por toda a parte biológica, toxicológica, até chegar na genética forense, por exemplo. Então ela é muito vasta. E de maneira geral, como também comecei a responder, a ciência forense como um todo evoluiu muito. Então a gente se prendeu na genética, porque é a minha área e eu dei essa ideia da lei, mas a ciência forense evoluiu muito. E o que a gente tem visto, não só do desenvolvimento do ponto de vista do oferecimento desse serviço à população, que é um serviço que a gente oferece, que o perito criminal e o perito legista, aqueles peritos que são servidores públicos, eles oferecem isso rotineiramente a seu trabalho, mas também do ponto de vista da produção científica. A ciência forense evoluiu muito e vem crescendo, grupos de pesquisa, programas de pós-graduação, publicações, então isso tem sido importantíssimo atualmente. Inclusive até eu estou entrando aqui no programa de pós-graduação, que eu achei assim, vamos entrar justamente nessa questão do conceito tão amplo, porque o programa é muito interessante. As pessoas, primeiro vamos falar um pouquinho, você é tão novo, tão jovem, uma curiosidade. Como você chegou ao a tua trajetória acadêmica até a direção do Instituto? Vamos lá, tua formação. Porque de repente tem alguém assim, é um advogado ou é um profissional da área da biomedicina. Quais são os campos de atuação? Como é que foi a tua trajetória? Porque de repente algumas pessoas podem identificar e se enquadrar, poxa, eu posso atuar na área de perícia criminal, enfim, vamos lá. Em verdade, devido a essa amplitude, qualquer profissional poderia atuar. Como é que foi a minha experiência especificamente, Bom, eu sou formado em biomedicina, eu sou aqui de Petrópolis, fui estudar no Rio, na época a biomedicina eu tinha que fazer lá embaixo, então era aquela velha história de descer e subir todo dia. Hoje temos 2 turmas da Universidade Católica. Temos, e hoje eu sou professor aqui também na graduação de biomedicina, Mas então eu fiz biomedicina, saí da graduação direto para o mestrado, fui fazer um mestrado em ciências farmacêuticas lá no Fundão, na UFRJ, e já naquela época, quando eu estava no primeiro ano do mestrado, apareceu o concurso para perito, e sinceramente eu não sabia exatamente qual era o trabalho do perito. A febre
dos programas de perícia ainda não estava aí. Então eu me aventurei, fiz o concurso, passei, isso era 2000, quer dizer, a gente já tem para 12 anos que eu estou nessa brincadeira, já não estou mais tão novinho, né? Já estou ficando velho nisso aí. Então já tenho 12 anos nisso, desde o meu concurso. Fiz todo o processo de formação de perito criminal na Academia de Polícia Civil, porque esses profissionais que são concursados, após, independente da formação, se são engenheiros, se são formados na área de ciências biológicas, farmácia, química, etc., ele tem que fazer um curso de formação profissional em perícia, tá? Isso é dado pela Academia de Polícia. Após a formação, é dada a posse a esse profissional e ele começa a trabalhar como servidor, ele é nomeado e começa a trabalhar como servidor do Estado. E naquela época, isso então, 2000, concurso, iníciozinho de 2001, eu estava trabalhando já como perito, eu vim trabalhar aqui em Petrópolis. Era a possibilidade de eu voltar para Petrópolis, eu fiquei tanto tempo indo e voltando, aí eu queria ficar aqui, perto de casa. Então, trabalhei muito tempo aqui, trabalhei 7 anos aqui, fazendo a perícia, uma das partes da ciência forense, da criminalística, que é a perícia de locais de crime e também a perícia que a gente chama de perícia interna, que seriam alguns exames que fossem possíveis de ser feitos aqui. Por exemplo, algum exame básico em armas de fogo, em documentos e outros instrumentos de crime. Quer dizer, virtualmente tudo pode estar envolvido num crime. Pode ser uma peça de roupa, pode ser o que for. Então a gente fazia também esse tipo de exame, entorpecentes, etc. Fiquei aqui por 7 anos, cheguei a ser chefe do serviço de perícia aqui em Petrópolis também, de perícia criminal. E em 2008, logo nos primeiros dias de 2008, eu fui transferido para o laboratório, para o Instituto de Genética Forense, onde funciona o laboratório de DNA da Polícia Civil. Naquele momento eu fui como perito, fui trabalhar na bancada, como a gente fala, fui fazer perícia de DNA. E fui por uma decisão minha. Eu achava que naquele momento eu já tinha terminado meu mestrado, como eu comecei a contar. Enquanto trabalhava aqui, eu fiz um doutorado. Então, naquela época, em 2008, eu já era doutor, tinha um interesse científico muito grande. Até o professor Helmut estava aqui falando sobre a questão da ciência, né, do interesse científico. Então, isso é algo que a gente vai adquirindo e não consegue sair da gente. Então, essa curiosidade me fez pedir para ir para um laboratório onde eu acreditava poder desenvolver melhor aquilo que eu tinha aprendido. E aí fui para lá em 2008, 2009, em 2010, início de 2010, apareceu uma oportunidade de assumir a direção. Na verdade, no funcionalismo público, essa coisa da direção é algo que a gente tem que encarar como estar diretor, né? Quer dizer, a gente sabe que por uma série de questões, amanhã eu posso não ser mais o diretor e outro ser colocado no cargo. Então, naquele momento, foi a minha oportunidade. Acreditavam que eu tinha o que fazer lá como diretor, que eu podia ajudar o Instituto. E acredito que está sendo muito feliz essa experiência como diretor, né? Além da possibilidade de poder botar para funcionar o Instituto de uma maneira boa, né? Nesse momento a gente não tem necessidade de muitas coisas, a gente está trabalhando, porque o serviço público sempre é um serviço difícil do ponto de vista de compra de material e tal, mas a gente tem conseguido trabalhar muito bem com o apoio da administração superior da polícia e da Secretaria de Segurança. E outra possibilidade que me trouxe foi exatamente de começar a desenvolver projetos de pesquisa e estimular que fossem desenvolvidos projetos científicos lá no IPPGF. E isso aconteceu. Hoje a gente tem diversos projetos lá com o fomento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio, a FAPESP, e um dos projetos é exatamente sobre isso a editoração do livro. Pois é, olha que coisa interessante. Existem outras publicações? Porque, uma curiosidade minha, porque nunca tive preocupação, a intenção, mas nesse momento que nós estamos falando, ciência forense, como a gente tem o senso comum, é que nós estávamos, né, um pouco na retaguarda e hoje, né, com essa a biomedicina, né, deslanchando, o interesse pela área, as próprias políticas públicas incentivando, estimulando. É um assunto que tem frequência, como por exemplo o caso você está lançando, inclusive na Universidade Católica de Petrópolis, no dia 19 de maio de junho, às 19 horas, aqui no campus da Barão do Amazonas, que é onde é o Centro de Ciências da Saúde. Esse trabalho é um trabalho assim, comum, porque você tem um conjunto aqui de profissionais que colaboram, o livro ele é seu e o do Alexandre Giovanelli. Me parece assim, que ele
um livro essencialmente acadêmico? Não, pelo contrário. Ele tenta exatamente mostrar um pouco dessa amplitude da área da ciência forense, especialmente da criminalística, porque dentro do que a gente chama de ciência forense, a gente tem basicamente a criminalística e o lado da medicina legal. Tá? Então esse aborda o lado da criminalística e ele tenta exatamente ser uma coletânea de diversos assuntos relacionados à criminalística e, por isso, uma coletânea também de autores que podiam, de alguma forma, ajudar nesses diversos assuntos. Então, a gente tem aqui professores de universidades, temos uma professora da Universidade Federal Rural, temos professores da PUC do Paraná, temos peritos, o próprio Alexandre, que é meu coautor aqui, auxiliou nessa, eu chamaria até de uma organização desse livro, ele também é perito criminal. Mas de forma geral ele é um livro, então ele é amplo, ele mostra um pouquinho de cada área da criminalística e ele não é um livro, sem dúvida ele não é um livro, não é um compêndio para a formação de perito, não é. Ele é um livro que busca tanto ser de interesse para o curioso, que hoje, como a gente até começou a conversa, a atenção é levada para essa área da ciência forense devido aos filmes, aos seriados. Então ele serve para o curioso, ele serve para aquele indivíduo que vai fazer concurso, porque muitos concursos na área já têm solicitado matéria de criminalística, então ele também serve para uma visão geral. E para o perito, ele serviria como também o perito que é de uma área. Atualmente eu trabalho na área de genética. Quer dizer, apesar de ter formação também em outras áreas, conhecer de balística, de documentoscopia, etc., mas às vezes se eu tiver que fazer um trabalho desse, eu não sou especialista da área. Então também seria um ponto de apoio para buscar essa informação. Referencial bibliográfico para pesquisa e Sem estudo. dúvida. E tem a pós-graduação. Tem a pós-graduação. Já estão com as inscrições abertas, a turma começa agora em julho, né? Eu achei muito interessante, está disponível no site da Universidade Católica de Petrópolis, tem um link especial para pós em ciência forense, são 360 horas, né? Dividido em 3 módulos, né? Fundamentos da ciência forense, criminalística, aspectos médicos e biológicos da ciência forense e tem, né, um trabalho de conclusão, uma monografia, né? Rapidamente, qual seria, até acho que existam outras pós nessa área, mas qual seria assim, o diferencial que você diria, você que é o coordenador dessa pós, que você, na hora de desenvolver o projeto, você quis dar assim, um tom diferente? Existem já alguns outros cursos na área. Esses outros cursos, na maioria, tentam abordar algum tema específico. Por exemplo, um curso de biologia forense, e que aí vai ter grande interesse para a pessoa da área de biologia. Essa pós, ela vai no caminho do que eu expliquei para o livro. Ela tenta ser ampla para trazer o profissional de todas as áreas. Seja o profissional da área de biologia, seja o profissional da área de engenharia, seja o profissional até da área de direito, que é quem vai, de alguma forma, trabalhar com essa prova depois que ela está pronta. Então, talvez também seja interesse para ele, e eu acredito que conhecer que caminhos levaram à feitura daquela prova técnica. Então, essa pós-graduação, ela tenta ser tão ampla quanto eu falei com relação ao livro. E a gente tem aí o apoio de professores também de diversas áreas, a gente tem promotores de justiça dando aula, a gente tem peritos, a gente tem professores. Engenheiro químico, psicólogo, tem de tudo aí. Peritos legistas criminais, é um corpo docente. Porque é exatamente essa a proposta, tá? E todos atuando... Todos atuando de alguma forma na ciência forense, na produção ou no uso da prova técnica. Por exemplo, o promotor que trabalha com a gente, que vai ser professor de uma das áreas aí, que seria uma visão geral da legislação relacionada, ele tem um programa de localização de desaparecidos muito interessante. Ele administra esse programa e a gente tem um contato muito grande por conta disso. Porque para localizar desaparecido, nada melhor do que a prova técnica, especialmente o DNA e outras coisas. Então a gente juntou um grupo aí bem interessante. Na verdade, essa pós a gente tentou botá-la para funcionar no semestre passado, mas foi bom, até por falta... A gente não teve tanto tempo de divulgar, não teve uma procura muito grande, mas agora amadureceram várias outras coisas, como o próprio livro. O livro foi também algo que apareceu nesse período e que foi essencial para também localizar para mim mesmo o que eu queria dessa pós. Muito bom. Então, olha só, dia 19 de junho, às 19 horas, no campus da Barão do Amazonas, da Universidade Católica de Petrópolis, onde o professor ministra as disciplinas do curso de biomedicina, né? E as informações relacionadas à pós-graduação em ciência forense estão disponíveis no site www.cp.br, todo o programa, corpo docente, o processo seletivo, que é um pequeno processo, é uma entrevista, não é isso, professor? E uma oportunidade única, né?
caminhos abertos aí para profissionais das mais diversas áreas de atuação. Sem dúvida. Eu só queria colocar mais uma coisa. A gente teve a oportunidade também, nesse momento de maturação disso aí, de oferecer a disciplina de criminalística na graduação, o que foi algo muito interessante. A gente teve uma procura grande, não tão grande quanto eu esperava do ponto de vista de variedade de cursos. Eu queria que os diversos cursos procurassem. Mas lá no centro de saúde a gente teve uma procura bastante interessante e os alunos que hoje ainda são graduandos e não vão poder fazer após, mas já mostrando esse interesse, essa vontade e vontade futura de trabalhar na área. Eu acho que a ciência forense está aí para isso mesmo. Rodrigo, obrigada pela tua presença. Ciência Forense, dia 19 de junho, na Universidade Católica de Petrópolis, entrada franca, oportunidade que certamente ele vai falar um pouco sobre a ciência forense, né? A oportunidade de estar com o coordenador da pós-graduação para esclarecer dúvidas, e no site da Universidade Católica de Petrópolis, www.ucp.br, toda a programação, todas as informações. Corram, quem estiver interessado, porque as aulas iniciam na segunda quinzena de julho. Gente, eu quero agradecer a vocês, a presença de vocês, a participação de vocês conosco aqui no nosso programa até o finalzinho, torcendo para que possamos estar juntos na próxima semana, ao vivo, pela nossa TV Vila Imperial. Boa tarde a todos e até a próxima.